Bom dia, vai ser uma transmissão de mais uma aula que vai ficar gravada aqui no Instagram e lá no YouTube por alguns dias. Hoje a gente vai falar especialmente daquele assunto que a gente ama. Bom dia, que é a ata notarial. E assim, eu adoro esse assunto e não podia deixar de falar nele porque tem muita coisa implicada numa ata notarial e para a gente poder fazer um procedimento de uso capião, necessariamente a gente precisa de uma ata notarial e no procedimento judicial também. Então hoje eu fiz uma compilação para trazer de assuntos, né, relacionados à ata notarial, mas mais ainda da possibilidade de fazer, né? Como fazer, quem faz, como faz, né? O que a gente pode jogar para dentro de uma ata notarial. E assim, uma das coisas que me deixou muito feliz foi poder falar sobre esse assunto hoje, porque eu sei o quanto que é importante para você que está atuando no ramo da regularização imobiliária falar sobre esse assunto, né? Então, muito obrigada, um bom dia para todos. Hoje, especialmente, nesse tema que eu queria comentar, eu trouxe o meu livro de cabeceira, que eu já comentei várias vezes, que é o do Marcelo de Rezende, é ele que eu utilizo, sempre estou utilizando ele para conseguir entender o assunto e adaptar o que eu preciso. Eu já tenho a minha prática, já me posiciona já naquilo que eu vejo, naquilo que eu percebo relacionado ao tema, eu já tenho essa experiência e é a partir dela que eu desenvolvo o meu raciocínio, né? Obviamente dentro de cada caso. Mas o que eu queria comentar? Da minha prática, o que eu percebi? Assim, já fiz algumas atas, eu não vou dizer aqui exatamente o número, mas assim, a gente já tem feita mais de 50 atas para uso capião extrajudicial. E dentre elas, a gente já conseguiu perfilar algumas observações importantes que a gente precisa pontuar. Então, assim, fiz uma compilação de alguns pontos e vou comentar algumas situações a respeito do que o Marcelo fala, porque ele foi muito generoso nessa obra dele, e eu acho que a gente tem que conversar e mostrar para as pessoas e para quem está dentro do ramo da regularização o quanto que pode ser decisivo você saber ou não o que vai dizer e o que vai colocar dentro da tua ata notarial. Então isso, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa observar, entendeu? Então eu queria agradecer a todos, pode mandar aí para quem você vai pegar essa live depois ou tá agora, compartilhar com teus contatos, entrar no nosso canal, claro, a gente sabe, tem um monte de informação relacionada ao tema, especialmente lá dentro do YouTube, só entrar, se inscrever e sair usando, né, o conteúdo, né, aquele conteúdo que você recebe, daí depois você vai usar, já pode absorver automaticamente sair usando. A ata notarial para uso capião, ela está prevista lá no 216A da Lei de Registros Públicos no inciso 1, no que couber o 384 lá da 13105 de 2015 e o provimento 65 de 2017 está no artigo 4º, inciso 1, letras A a G. Isso aqui é o básico para você poder minimamente desfrutar de um documento que vai ter a percepção real do que a lei exige, mas mais ainda do que você tem que ter para poder ter um êxito dentro do teu procedimento de uso capião. Não adianta você achar, mas eu só preciso fazer por extrajudicial. Aqui em Florianópolis já se pede, já tem um tempo, para procedimentos judiciais, a ata notarial. Logo, a ata notarial, nesse sentido, ela não vai ser um procedimento que vai ser utilizado só para fins extrajudiciais. Ela pode ser usada para vários fins e para uso capião judicial também, além de, claro, extrajudicial. Então, a ata, a gente vai precisar pensar o seguinte: qual o mecanismo que eu utilizo para conseguir trazer essa concretude, trazer essa percepção real do caso, mas também trazer a percepção que o tabelião fez, né? Como que eu vou construir ela e como que eu vou levar para o tabelião para que a gente consiga passar essa ideia de concretude do caso
para o registrador. Eu tenho assim, eu acho que de todas as que a gente já fez, talvez umas 4 a gente precisou fazer algum ponto de retificação. É um número muito pequeno. Por quê? Porque é o que eu estou comentando, a gente balizou, né? O que é o caso real e o que eu tenho que trazer do caso real para dentro da minha ata. Bom, qualquer ato, qualquer fato que tenha acontecido, a gente consegue comprovar a sua existência, né? Um relato, um vídeo, uma foto, um documento, comprovar a existência de determinada situação e conseguir levar ela para dentro da ata, para fazer com que esse instrumento chegue para o registro de imóveis no momento da qualificação registral e que ela seja interpretada com aquela veracidade que a gente precisa, é um desafio. Mas o que a gente tem que observar? Se a gente reuniu toda a documentação do nosso cliente e a gente conseguiu perceber que ele tem que aquela documentação dele, né? Você analisou toda aquela documentação. Ali está contemplado todos aqueles requisitos necessários para você expor o caso dele dentro daquela modalidade de forma clara. Se você conseguiu fazer isso, você vai dizer, bom, eu preciso completar, eu preciso trazer qual fato eu preciso destacar aqui nesse caso. O que é que de verdade eu tenho que revelar para trazer segurança para o registrador aqui, para o juiz aqui. Ter essa percepção é importante. Como que eu construo isso? Só fazendo uma espinha dorsal, uma linha do tempo do caso em concreto para eu conseguir transpor o que está faltando ali. Não estou falando assim, você vai ter que criar a prova. Criar a prova dentro do caso do teu cliente não é necessariamente você inventar o que não tem, você vai dar vida para o que não existe dentro do caso dele. Existe no mundo fático, né? De fato, ela não tem uma ligação. A pessoa diz para você, relata para você determinado caso, mas ela não tem uma prova daquele caso concreta, documental. É você quem tem que olhar os fatos e conseguir extrair daqueles fatos, daquele relato, o que de verdade você vai conseguir transpor. E assim, ó, lá dentro do provimento 65, no artigo 5º, parágrafo 1º, 2º e 3º, eu vou falar daqui a pouco. Tem detalhes importantíssimos ali que a gente tem que observar para não gerar nota devolutiva. Toda a qualificação do 319 do CPC também, você vai ter que perceber que vai ter que apontar dentro da ata notarial. O que eu consigo colocar dentro da ata, né? A existência e o modo de existir segundo o 384. O que é a existência e o modo de existir? A existência de uma situação que você sabe que existe. Você conversou com o teu cliente, ele te revelou, ele te mostrou aquilo, ele te disse, olha, eu tenho esse imóvel aqui, mas eu não tenho um documento que eu fiz essa relação negocial, né? Ele não tem um documento que ele comprou, que ele vendeu, ele não tem aquilo. O que ele vai fazer? O que você vai fazer com isso? Você vai colocar essa informação no meio das provas que ele te trazer. Depois que ele conseguir apresentar toda aquela documentação que ele tem relacionada àquele período que ele diz que tem, você aí vai conseguir observar dentro daquela tua espinha dorsal que você criou, numa linha do tempo, descrevendo, bom, eu comecei nesse ano, ele começou nesse ano, aqui começa o meu caso. Para onde ele vai? Ele está direcionado para um tempo de 15 anos, que é o período extrajudicial. Mas falta o documento inicial de ligação. Beleza. O que eu vou dizer? Que a posse dele é natural? Como que ele entrou nesse imóvel? Como que ele revelou para você que foi a posse dele? Como que ele disse que foi? É a partir do que ele disser que a gente vai conseguir começar a construir as nossas provas. E as nossas provas vão ser construídas, essa existência, esse modo de existir,
a partir do que a gente conseguir extrair do externo. Eu vou para o Google, eu vou na rua, eu busco com os vizinhos, eu encontro uma maneira de dizer dentro daquele documento como aquilo desenrolou. Por exemplo, veio a ligação de esgoto. Quando que a ligação de esgoto aconteceu ali? Eu consigo ter uma foto pela linha do tempo, eu consigo ver pela linha do tempo se havia uma construção, se foi desmanchada, eu consigo pegar um relato com um vizinho que viu tudo aquilo acontecer, porque daqui a pouco ele próprio não tem, mas um vizinho tá lá, tem esse tempo de propriedade, ele enfrentou essas situações, né? Ele percebeu isso, é nele que eu vou ter que colocar minha atenção para conseguir transpor do mundo imaginário para o mundo real, sendo íntegro. Onde a gente precisa fazer a ata notarial, né? Onde eu devo fazer a ata notarial? A ata notarial ela é feita no tabelionato de notas. Qual é o link aqui? Ela tem que ser feita dentro daquele município aonde o imóvel está localizado. Eu não posso fazer uma ata notarial fora da circunscrição que está o imóvel, né, daquele município. Bom, mas daí você vai pensar assim, bem, mas se eu tenho vários tabelionatos, o que eu tenho que fazer? A gente, para poder fazer uma boa ata notarial e ter segurança, né, para a gente poder fazer esse procedimento, a gente tem que ter um tabelionato que a gente confie, né, isso é primordial. Se eu não tenho um tabelionato de confiança, se eu não tenho um lugar onde te atende com respeito, onde te atende com agilidade, com segurança, eu não consigo desenvolver meu trabalho. Então, eu preciso necessariamente ter esse contato com o tabelião preliminar para eu conseguir estabelecer com ele uma relação de trabalho, porque é uma relação de trabalho. A grande questão, assim, ó, um monte de gente comenta comigo, não, mas acontece que o tabelião não tá querendo fazer, tá se negando de fazer a minha ata, tá demorando demais, eu não tô conseguindo tempo com ele, porque ele não atende, ele realmente é difícil para ele me atender, ele tá me enrolando. Vocês acham que eu não passo por isso? Passo direto. Eu tenho alguns tabelionatos na minha lista de atendimento, assim, aqui em Florianópolis e no Rio de Janeiro, por exemplo, e no Sul, que com muita rapidez a gente consegue que a ata se desenrole, né? Só que ela não cai do céu lá no colo dele, ele faz para mim. Por quê? Porque a ata é um instrumento que tem que ser construído. E a construção desse instrumento eu só consigo fazer a partir do que eu já criei. O tabelião não vai sentar e vai fazer a tua ata notarial para um procedimento de uso capião judicial, por exemplo, em 2 dias. Porque a rotina de um cartório é uma loucura. E se ele tem um monte de trabalho para fazer, então eu tenho que ter essa relação antes de começar a fazer. Primeiro eu crio um relacionamento com ele, depois que eu crio um relacionamento com ele, depois que eu mostro como eu sou, quem eu sou, como eu trabalho, a forma como eu quero trabalhar, então ele vai se sentir mais seguro para também entender o que eu vou trazer para ele. E eu faço essa linha do tempo e mostro para ele nessa linha do tempo o que eu estou querendo apresentar. Ele na hora já vai dizer, bom, aqui está faltando alguma coisa, isso aqui não está legal, você vai ter que incrementar mais isso aqui. Como é que você incrementa mais essa falta de documento? Por exemplo, um instrumento negocial. Para você não dizer que o seu cliente invadiu o imóvel, que ele vai falar, o seu cliente vai falar, eu não invadi. Como que você mostra isso? Como que você traz isso para dentro do caso? Se o tabelião negar, disser que não quer fazer a sua ata, você tem que procurar um outro, lógico. Mas e quando você está num lugar, por exemplo, que só tem aquele tabelionato e você tem que se socorrer só daquele ali? Como é que você faz? Se ele não quer. Ou você vai ter que pedir judicialmente uma autorização para fazer em outro, ou você tem que pedir para ele se manifestar e dizer, eu não posso fazer essa ata. Bom, não pode fazer essa ata e por que você não pode fazer? Me sinto incompetente, tô com várias demandas em nome da morosidade, né? Em nome da celeridade processual. E para não gerar morosidade para o cliente, para o caso,
eu não posso, não sou apto agora no momento para fazer esse documento. E aí isso vai ser encaminhado, pode ser encaminhado para determinado tabelionato, para aquele ou para outro. E daí você vai conseguir. Tem que estar justificado no e-mail, tem que estar fundamentado. A gente já teve esse caso em Minas Gerais, onde a gente pediu para determinado tabelionato fazer a ata notarial, e quando chegou lá, ela me respondeu dizendo: eu não posso fazer. Não posso fazer porque eu preciso de 60 dias para fazer. Eu não quero esperar 60 dias. Eu não quero esperar 60 dias. Então, eu vou buscar uma alternativa, né? Ou eu ajudo ela a fazer, ou eu mando uma minuta para ela. Eu mesmo que eu diga que toda uma organização e tudo mais para a gente mandar, e ela se nega de fazer, a gente cria essa minuta juntas e eu levo essa informação para ela com a maior precisão possível, e ela me diz que ela não pode fazer. Se ela não pode fazer, o que me resta, né, é buscar um outro tabelionato para fazer, mas se só tem um, ela tem que declinar, ela tem que dizer que ela não vai poder fazer, que ela não pode fazer. Por qual razão? Ocupada, morosidade, vai demorar demais, né? Ela não tem como. E aí, o que a gente faz? A gente encaminha para esse tabelionato que vai fazer o procedimento dentro do que a gente necessita. Documentos que a gente precisa observar para fazer uma ata que vão realmente revelar o que você precisa. Todos os documentos que vão te ajudar a alavancar a tua ação, todos os documentos que você puder juntar e que vão comprovar aqueles fatos que estão alegados na tua ação. Fatos alegados sobre a posse, sobre como ela se desenrolou, e também, claro, que mostram que ela é mansa e pacífica. Só que, pelo amor de Deus, não pensem que é só isso. Não façam só isso. Porque definitivamente não é só isso. Não é. Não é mesmo. Quanto mais elementos eu tiver, quanto mais provas eu mostrar que vão ter a capacidade de alavancar a nossa ação, mas que vão comprovar com concretude, vão comprovar com clareza pelo que o nosso cliente passou para chegar até ali, vai te ajudar a argumentar melhor o que você vai ter para posse, daqui para dentro da tua ata notarial. Eu não vou poder dizer em poucas palavras uma vida de 15 anos. O tabelionato, ele tem que fazer esse esforço, né? Embora ainda relutante, porque o tabelião, que é o que vai fazer a ata notarial, vai redigir esse documento, ele tem essa expertise, ele tem essa capacidade, mas ele não vai fazer isso se você não nortear ele. Ele não vai fazer isso se você não disser para ele pelo que você passou, pelo que nós vamos ter que ainda enfrentar. Qual vai ser o ponto de ligação? Se eu tenho fotos e aquelas fotos, elas retratam uma situação, eu preciso desdobrar esse fato dentro desta foto para conseguir fazer ele entender aqueles fatos. Se eu tenho que, por exemplo, voltar para retificar determinada situação durante esse período em que a gente está fazendo a minuta, por exemplo, eu vou sentir que é nesse momento em que tem instabilidade dentro do meu relato. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, se eu preciso mostrar que aquela pessoa exercia aquela posse, mas que aquela posse dela, ela teve vários problemas dentro daquele condomínio onde ela morava, por exemplo, né? Vamos colocar aqui que é dentro de um apartamento. Ela teve vários problemas dentro daquele lugar onde ela morava, que geraram para ela várias reclamações, por exemplo, junto ao condomínio, ou atraso, muitas vezes, dentro do condomínio, relacionado a pagamento. Todos esses fatos eu tenho que dizer. Eu não preciso, assim, fazer julgamento do fato. Eu preciso trazer isso como um fato ocorrido que faz a ligação com aquele período daquela posse,
que é uma das coisas mais interessantes que a gente tem que fazer, né? A ata, ela representa o teu caso e ela representa a forma como você viu o caso, porque foi você quem disse isso pro tabelião. Ele vai colher informações e vai tratar, vai narrar dentro daquele documento, mas é a partir da tua percepção. O Marcelo, ele fala que conforme o caso e a circunstância, vai haver a necessidade da apresentação de determinados documentos, inclusive dos possuidores anteriores, por exemplo. O tabelião, ele pode atestar o que ele viu por si ou por um preposto, mas olha só, se eu não sou capaz de dizer para ele o que ele tem que ver, se eu não consigo dizer para ele, olha, aqui nessa foto, que ela está datada de 1985, onde, por exemplo, o filho da pessoa estava de aniversário, ou era aniversário de 1 ano da criança. Olha a ligação que a gente está fazendo aqui. É de uma coisa que não tem nada a ver, mas não tem lugar, não tem um lugar. Como é que eu provo que era naquele lugar? Como é que eu digo que era naquele lugar? Aquela foto, ela mostra, ela consegue revelar que estava naquele imóvel, que era naquele imóvel? Qual característica ela aponta? O que o tabelião tem que ver? Ele pode não entender sozinho isso, e é você quem tem que ter a habilidade de olhar para a prova que você tem e desconstruir ela, para conseguir dizer o que você precisa. Não é simples, não. E ele atesta o tempo de diversas formas, né? Como que o tabelião vai conseguir fazer esses pontos de ligação? Através do que você disse. Você indicou testemunha, indicou vizinho. Alguém vai vir na ata para dar esse depoimento para você, para te ajudar a fazer isso. Qual meio eu vou utilizar de prova? Quando você vai sentar para ter esse relacionamento com o tabelião, você já tem que mostrar segurança para o que você vai fazer. E mostrar segurança é dizer, eu conheço o meu cliente, eu conheço o caso do meu cliente. Eu sei, eu atuo assim. Então, os meus clientes, quando me procuram, eu já peço para eles esse tipo de documento. Eu já digo para eles, aqui nós temos que ter esse tipo de documento. Eu já passo um checklist para ele, para quando o meu cliente me procurar, eu já tenho essa segurança de dizer para ele aonde é que ele vai ter que prestar mais atenção. Traz uma caixa de documentos para a gente analisar. Como é que eu vou analisar esses documentos? Como é que eu boto isso em ordem? Eu faço um checklist, eu tenho um modelo. Como é que eu faço isso? Como é que eu mostro para eles, né? Dizendo, obviamente, o que aconteceu, quando aconteceu, de que forma aconteceu, quem que participou daquele ato, quem contribuiu naquele ato para ele. Quando a gente vai começar a fazer a minuta da nossa ata, a gente deve seguir uma linha de raciocínio. Eu tenho a minha linha de raciocínio, né? Eu começo a escrever. Eu escrevo ela, qualifico todas as pessoas relacionadas que vão atuar dentro daquele procedimento, quem vou trazer, né? Quem são os requerentes, se tem a soma das posses, a gente já vai trazer as informações, essa qualificação completa. A qualificação completa, você sabe, ela tem que estar baseada lá no 319 do CPC. Eu preciso dizer isso, né? Eu preciso, com abundância, revelar quem é a filiação da pessoa, quando ela nasceu, se faleceu, os dados da informação, né, que estão presentes ali dentro da certidão de óbito, com data, a filiação sempre completa também, endereço completo das pessoas. Eu não posso colocar só o nome, o CPF, o RG. Eu tenho que dizer se ela é casada, se ela é solteira. A qualificação do titular registral, ela é importantíssima. Dentro do momento em que você vai trazer a qualificação daquele que tem o nome no registro de imóveis, o proprietário tabular, ele vai fazer parte do procedimento, porque você vai ter que dizer
o imóvel pertence a quem? Pertence a essa pessoa. Qual foi a circunstância que ligou ou desligou o proprietário tabular dessa negociação, entende? Então a ata, bom dia, ela vai precisar trazer essa percepção real do que está acontecendo, mas não vai acontecer se você não fazer o esforço de ler o seu cliente, de ler a história dele, de ler os fatos, de ler aquele evento que aconteceu e transcrever para dentro de um documento, dentro de uma linha de raciocínio e juntar as provas uma a uma naquele período. Dá sim trabalho, bom dia. Claro que dá trabalho, como tudo, ter fé dá trabalho, né? Começar o dia, começa dando trabalho, você tem que fazer esforço sempre, físico, mental, intelectual, e aqui é intelectual. O provimento 65, lá no artigo 4º, inciso 1, das letras A a G, vai trazer de forma bem discriminada o que nós precisamos mostrar dentro da ata notarial. Nós vamos precisar qualificar de forma completa as pessoas, lógico, o imóvel, obviamente, o tempo, as características da posse. Só que assim, quando eu vou falar de tempo e vou trazer as características da posse dos requerentes antecessores, eu já qualifiquei antes os requerentes, né? Já qualifiquei os antecessores. E eu faço esses links de ligação. Era de fulano na data tal, através do instrumento tal, datado de tal data, feito no tal tabelionato, no livro tal, na folha tal, passou para Cicrano, Beltrano e tal e tal. Você consegue entender que a gente tem que discriminar. Eu tenho 2 pedidos bem legais, assim, de 2 pessoas que me pediram para eu gravar uma aula lá no YouTube, 2 pessoas, assim, que eu tenho muito carinho, pediram para eu gravar lá no YouTube, uma aula com a ata notarial, assim, uma minuta da ata do lado, para a gente poder, enquanto fala, ler a ata, né? Para você conseguir enxergar, visualizar o documento. Para não falhar, para não haver problema de você ter que receber uma devolutiva. O artigo 5º do provimento 65, no parágrafo 3º, é claro ao dizer que no fim, né, findando a ata, o tabelião deve dizer e cientificar o requerente de que aquele documento ele é um instrumento que vai dar robustez para o procedimento, mas não é a garantia de que ele vai ter sucesso naquele procedimento e que aquele documento vai lhe transmitir a propriedade. Se não houver dentro do procedimento, se não houver dentro da ata notarial a expressa manifestação do artigo 5º, parágrafo 3º, você vai receber uma nota devolutiva com certeza. Então, você tem que dizer para o tabelião, isso tem que estar expresso no corpo da ata notarial, tem que dizer com clareza que foi cientificada as partes de que esse documento não gera, né, a confirmação da propriedade, não transmite a propriedade, que vai ser submetido ao registrador ou ao juízo para que seja avaliado, para que possa, então, fazer a devida qualificação registral. E só depois da qualificação, só depois de avaliada com os outros requisitos e com a percepção do registrador ou do juiz, é que vai ser decretada a legítima propriedade àquela pessoa, a declaração da propriedade para aquela pessoa. Antes de seguir, eu preciso lembrar que ler o artigo 4º, inciso 1º, letras A a G, é importantíssima. Outro caso interessante que a gente tem que observar, que tem que cair para dentro da ata, é o valor do imóvel. E assim, tem sido um tema de discussão lá no Rio de Janeiro. Eu já tive mais de uma vez, e em alguns registros de imóveis eu estou até tendo certa resistência de usar o valor do imóvel, né? O registrador está me dizendo assim, eu preciso que você diga que no teu requerimento que o imóvel a gente vai utilizar naquele imóvel o valor expresso lá
no IPTU. Aquele lá no IPTU não, no valor venal lá da prefeitura, que pode estar bem desatualizado. E aonde já foi usado, por exemplo, o valor que o tabelião entendeu para fins de emolumentos. Então, de novo, vários registros, ali no Rio pelo menos, estão sentando o pé dizendo assim, vamos utilizar nesse imóvel aqui o valor venal conforme está previsto lá no provimento 65, no artigo 4º, inciso 1, letra F, o valor do imóvel tem que constar, ok. Só que assim, ó, o valor do imóvel a gente não precisa colocar, nós não temos obrigatoriedade de colocar, por exemplo, ali no Rio, o provimento é claro ao dizer que pode ser utilizado o valor de mercado. Eu não preciso utilizar o valor venal. E por que a gente precisa dizer isso? Porque na ata você vai dizer que você está declarando o valor na ata. Você declara, qual é o valor que você declara na ata? Eu quero declarar o valor de 2 milhões de reais. Só que o valor venal do imóvel não é 2 milhões de reais, é 230 mil. O tabelião, ele não vai usar o valor de 230 mil, ele vai usar o valor de 2 milhões. Por quê? Pelos emolumentos. Por quê? Porque imóveis naquela região, naquele lugar, se tivessem que fazer uma escritura para fins de ITBI, teriam esse valor de emolumentos. E ata tem valor econômico. Logo, o valor a ser cobrado é aquele. Logo, o valor declarado é aquele, 2 milhões. Então, para fins de uso capião naquela ata, se usou o valor de 2 milhões. Só que o registrador entendeu que nós tínhamos que utilizar o valor venal. Então, ainda estamos enfrentando algumas dificuldades relacionadas a esse caso, falando de valor do imóvel. Agora, provimento 65, no artigo 4º, inciso 1, diz também que tem que trazer os dados do cônjuge. Muito comum a pessoa me dizer, não vou botar os dados do cônjuge, porque essa posse é só minha, esse imóvel é só meu, foi eu quem adquiri, e embora ela esteja casada comigo, viva comigo, foi eu quem paguei e tal e tal. Já vi isso acontecer, assim, ó, se o cônjuge que está com a pessoa, né, ele tem essa consciência, essa percepção, e não quer abrir mão desse direito, tem que ser expresso. E dentro desse procedimento que a gente está falando, nós podemos, inclusive, juntar uma declaração apartada do cônjuge, onde ele diz que reconhece que o direito naquele imóvel não lhe pertence e vai ser daquela pessoa, né, do outro cônjuge, do requerente. Eu preciso ter essa clareza porque isso implica direito da pessoa e renúncia de direito. Então, o registrador não vai deixar assim. Você vai ter que dizer quem é, e ó, ele tem o cônjuge, está casado com ele, mas o cônjuge não quer. Então, ele vai vir numa declaração apartada, se for o caso, dizendo que não pode, não está querendo aquele imóvel, que não foi ele que contribuiu e que ele entende, então, que aquele direito pertence somente a ele ou a ela. Isso mesmo. Isso mesmo. Além disso, o que eu utilizo dentro da minha estrutura quando eu vou fazer essa ata notarial? Digo como ele adquiriu aquela posse. Como que ele entrou. Eu acho que aqui... Meu áudio parou? Voltou ou não? Voltou? Sim ou não? Sim ou não? Tá funcionando direitinho aqui, será que saiu fora? Obrigada, querida, brigadeira. Como que ele adquiriu aquela posse? Se eu sei, não voltou, eu não entendi. Tá ok ou não tá? Porque a Ieda falou ok é funcionando ou ok é não funcionando? Eu acho que ok era funcionando. Sim ou não tá? Voltou, obrigada, agora sim. Como que ele adquiriu aquela posse? Se ele adentrou no imóvel assim, pulando a cerca, cortando a cerca, foi lá, obrigada, e entrou e começou a fazer atos comprovadamente, né, e comprovou que ele já agia com intenção e que o exercício da posse dele, aquele exercício que ele começa a fazer naquele imóvel, dentro daquele lugar,
ele já dá uma função, uma característica para isso. Ele não usa de qualquer jeito. Ele tem intenção naquela utilização. Ele faz atividades dentro daquele imóvel que vão acabar, na soma do tempo, revelando quem ele é. E aí, essa aquisição da posse vai ficar justificada como natural, se ele não tem documento nenhum, é natural, e que depois de 10 anos, ele vendeu para alguém. E quando ele vendeu para alguém essa posse, ele disse isso, mas ele também provou. Então, eu tenho aqui, com riqueza de detalhes, o caso desenrolado. Ele entrou numa posse natural, onde ele tinha apenas a utilização e o exercício da posse naquele imóvel, só que aquele exercício era intencional. Ele sempre registrava os fatos, ele construiu coisas, ele fez alterações, ele modificou a ambiência daquele imóvel, ele fez várias inserções de melhorias dentro daquele imóvel que vão torná-lo legítimo naquela posse. Logo, ele consegue provar, porque gravou todo esse exercício com várias provas. Recibo exercício através de filmes, de imagens de câmera, ou recibos, notinhas, sei lá, declarações, entendeu? Ele vai conseguir fazer com que esse exercício da posse dele dentro daquele imóvel o torne legítimo. Quando ele vai fazer a negociação com essa pessoa, para quem ele vendeu essa posse, ele diz isso. E ele até fornece vários documentos. E daí você vai poder dizer sim, a posse inicialmente era natural pelo A, mas quando passou para as mãos do B, foi através desse documento, datado nessa data, cujas provas estão atreladas. Eu digo quem estava, como estava, e digo que as provas estão atreladas. Eu digo isso. Quando eu digo isso, eu mostro para o tabelião que, de verdade, eu entendi o caso. Eu não dei o meu trabalho para ele. Não dê trabalho para o tabelião. Faça o seu trabalho e o tabelião faça o trabalho dele, o registrador o trabalho dele. Vou dizer assim, muitos tabelionatos. Eu fiquei 10 dias em Porto Alegre agora, na semana passada, lá no Rio Grande do Sul. E vocês não estão entendendo. Pelo menos uns 5 tabelionatos me disseram: não estamos fazendo ata notarial para uso capião. Lá no Rio de Janeiro, a gente consegue agendar, fazer, mandar, marcar. Ainda tem um certo tempo que a gente está levando para fazer, cerca de 30, 35 dias mais ou menos. Tá normal, tá dentro do tempo. Com toda uma organização que a gente tem, com todo um checklist que a gente tem, com todo um critério, com toda uma minuta pré-avaliada, pré-estudada. Você tem noção? Então, eu não estou admirada de ouvir lá no Rio Grande do Sul que um monte de gente não está fazendo. Por quê? Não está conseguindo o tabelionato para fazer. Por quê? Porque os caras tiveram umas experiências péssimas com gente despreparada que não quer fazer o seu trabalho. Então, sinceramente, eu quero fazer uma ata notarial. Vai à luta, tabelião. Que isso, né? E tá cheio. E lá no Sul, sinceramente, foi essa percepção que eu tive depois do que eles me disseram, entendeu? A gente precisou bater de porta em porta, de tabelionato em tabelionato, várias vezes. E eu vou dizer para vocês, eu não fiz questão de registrar isso. Sabe por quê? Para não desencorajar, para não desmotivar os colegas de fazer. E por quê? Porque ao mesmo tempo que eu poderia desencorajar pessoas de fazer, uma pessoa de fazer é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Além de desencorajá-los, eu ia revelar que alguns profissionais não estão preparados, entendeu? E a parada não é essa. A parada é trazer consciência de dizer: eu vou fazer um procedimento de uso capião extrajudicial ou judicial, eu tenho que ter uma ata notarial. Aonde que está previsto?
a legislação para eu me guiar. Tá aqui, ó, provimento 65 de 2017, artigo 4º, inciso 1, letras A, E, a G, 216A da Lei de Registro Público. Vai ler, entendeu? Faz uma organização, entendeu? Eu não tenho tempo de fazer uma organização, eu não tenho como, é muita coisa para minha cabeça. Pega ali, entra lá no nosso link, vai lá, olha aquele checklist que tem pronto, olha só da petição inicial, olha só do checklist para você entender o que você vai fazer, pelo menos isso. Já vai dar um upgrade, você vai cair lá na frente já, vai economizar esse período, entendeu? Então, a gente tem que saber interpretar isso, entendeu? Então, eu vou dizer para você, ao passo que em alguns, por exemplo, Minas Gerais eu estava falando mais cedo um pouco. Minas Gerais a gente teve vários problemas, entendeu? Tabelião que falou assim, não posso fazer, porque eu não tenho tempo de fazer isso, porque dá muito trabalho. Então, eu vou escrever um e-mail para você e vou passar a vez, tá? Porque eu não tenho como fazer. Eu não dou conta, ele diz assim para mim, eu não dou conta de fazer isso. Eu acho engraçado a gente escutar isso, porque assim, ó, a gente precisa caminhar na mesma direção. E quando a gente encontra um tabelião que quer fazer o trabalho, mas que tá dando pistas para você, que ele tá num ambiente super hostil, ele tá num ambiente em que ele não vê saída, né? Ele não vê saída. Olha só que loucura. Eu é que tenho que mostrar o caminho e dizer o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. Logo, para eu fazer o meu trabalho, e eu, com todo o critério que tenho, com toda a organização que a gente tem, com toda a organização que a gente tem, de perfilar documento, olhar a data do selo da autenticação para confirmar, para conferir. Então tem todo um critério que a gente avalia e a gente faz para conseguir levar segurança para ele. Com tudo isso, documentação impressa, organizada, criteriosamente, com documentos de pessoas, modalidade, prova da modalidade, tudo que a gente vai levar. O cara olha para mim e fala, eu preciso de 70, 80 dias para fazer, você tá brincando, né? Isso não é normal, então declina. Eu prefiro que ele decline mesmo. Eu prefiro que o tabelião me decline e eu busque um outro, até encontrar alguém que vai fazer. Que olhe para mim e fala, cara, agora eu vou fazer, porque essa mulher aí, ela sabe o que ela tá fazendo, entendeu? Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe o que ela tá fazendo e ela me dá segurança para fazer. Eu posso confiar no que ela tá me dizendo. Porque, pelo amor de Deus, né? Eu chego num lugar que nem chegamos num tabelionato lá no Rio Grande do Sul. E a pessoa olha para mim e diz assim, tá difícil trabalhar aqui, doutora, viu? Porque eu tenho aqui, em cima do meu balcão, 65 pedidos de atas notariais que a gente não conseguiu finalizar. Porque o advogado não tem critério. Porque o advogado não voltou para arrumar. É sério, tem uma coisa errada aí, bem errada. Não quer fazer, deixa quem quer fazer. Não quer trabalhar, deixa as pessoas trabalhar. Quer trabalhar, assume a responsabilidade de fazer. E eu vou dizer, isso é geral. Advogado, tabelião, registrador. Bom dia. Advogado, tabelião e registrador. Faz a tua parte que eu faço a minha. E eu vou fazer a minha bem feita, mas bem feita mesmo. Eu também tenho responsabilidade civil e criminal sobre o que eu vou dizer. Porque a minha carteira da OAB, para mim, tem um peso. Logo, a gente tem que trabalhar estabelecendo uma relação de confiança. É o que a gente fala para os nossos clientes sempre. Cara, se tu não for capaz de me contar exatamente o que está acontecendo aqui, vai ficar difícil de eu poder te ajudar. É tipo assim, ó, um advogado criminalista tentar defender alguém de um crime que cometeu. A analogia não se aplica exatamente, mas é muito parecida. Direito é prova. Eu, para poder trabalhar com prova, tenho que ser capaz de dizer para o tabelião o que é que aconteceu naquele caso, para que ele tenha a capacidade de ver dentro do meu caso a verdade daquilo. Olha só, deixa eu fazer mais um comentário sobre edificação no imóvel e o que a gente deve dizer dentro da ata notarial quando a gente está falando de edificação. Só um minuto. Aqui. Edificação. Ai, ai.
A edificação, eu acordei cedo, gente, vocês não estão entendendo, 5 da manhã eu acordei hoje. 5 da manhã. Se eu tenho uma edificação sobre o imóvel que foi feita pelo possuidor anterior, por exemplo, ela vai ajudar o meu cliente nesse processo de passagem para a fase dele. Beleza. O que eu consigo? Eu consigo provas dessa edificação do possuidor anterior para ajudar o meu cliente atual? Eu preciso, se eu conseguir isso, melhor. Mas o que eu preciso dizer? Eu preciso dizer onde está localizado, quando foi construído, quem o construiu, se aquela casa está ocupada, como ela está ocupada, quando ela foi ocupada, quem está ocupando essa casa, esse imóvel. É um inquilino? Pois bem, existe sim, eu faço bastante uso campeão de uso de imóvel comercial, né? Eu faço bastante de imóvel comercial. E assim, ó, a gente consegue várias provas quando a gente está falando de imóvel comercial, várias provas. Contrato de locação, e o inquilino às vezes tem um monte de provas aí que também o requerente nem sabe, e aí você vai falar com o inquilino para conseguir as provas dele. Por quê? Porque elas vão revelar tempo, elas vão revelar continuidade, elas vão revelar mansidão, pacificidade, ou seja, você está entendendo que você tem que ter a capacidade de olhar para uma prova e dela extrair muita coisa. Se eu tenho uma conta de energia do ano de 1970, ou 80, ou 90, ou 2000, e eu olho para essa conta, que é uma prova que ele tem, que é só a que ele tem, é dela que eu tenho que tirar e extrair toda uma argumentação relacionada à continuidade da posse, ao exercício da posse, porque ele está lá até os dias atuais. Essas brechas que vão aparecer nesse lapso de tempo do ano 2000 até 2023, eu tenho que conseguir mostrar isso, entendeu? Uma diligência junto com o tabelião pode ajudar muito nesse caso. Para falar da edificação, eu, quando posso, vou fazer a diligência junto com o tabelião. Claro que não tem dado, né? Ultimamente não tem dado, porque é assim, ó, eu não consigo estar em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e aqui ao mesmo tempo. Às vezes a gente não consegue, mas conseguimos conduzir nesse sentido. Eu vou dizer o que mais. O ocupante, a que título é esse ocupante? O que ele é? Quem é esse ocupante? Ele é um locatário? Há quanto tempo ele está lá? É um comodato? Como é que eu digo que ele está lá? Quanto tempo ele está pagando aluguel? Como que eu provo esses aluguéis? Eu tenho que mostrar isso, entende? Esses comprovantes de pagamento de aluguel, que vão, ao fim e ao cabo, também mostrar continuidade e exercício da posse. As despesas pagas também. Não paga despesa, só tem uma, no caso da conta de energia. Bem comum. Ah, ele só tem uma conta de energia. Então vai lá na concessionária de serviços ou pede para a pessoa ir, lógico, você vai mandar alguém lá, vai pedir para alguém ir ou o requerente vai ir, e ele vai pegar um extrato de consumidor. Às vezes pelo site a gente não consegue pegar, mas lá pessoalmente na concessionária você consegue pegar. Um extrato de que ele é contribuinte daquela concessionária a todo aquele tempo. Um boletim informativo relacionado àquela posse, àquela utilização. Eu tenho tanta mais coisa para dizer, mas assim, sinceramente, a gente tem que marcar uma aula lá no YouTube com a minuta. Sabe aquelas aulas que você bota a minuta do lado assim e a pessoa vai falando? Fica uma carinha pequenininha e a gente olha o documento. Vamos marcar isso lá. Vou fazer uma dessa lá. Tenho muito mais coisa para falar e isso aí dá seguramente assim, ó, umas 2h30, 3 horas pelo menos para falar o básico. Então já se passou mais de 1 hora e a gente vai encerrar por aqui. Se você ainda vai ficar com dúvida, não esquece de escrever para mim e me mandar. Pode agora no final deixar teu comentário, compartilhar com quem vai trabalhar, quem está trabalhando com o tema da regularização imobiliária, especialmente para saber como que a ata notarial se desenrola e qual é o básico. O básico é o basilar, é o fundamental. E o fundamental eu tenho certeza que eu já falei aqui no início, desde o começo lá, bem no começo a gente falou do que é básico, do que é fundamental,
do que é imprescindível. Um beijo para todos, um ótimo dia, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos e que dê um dia maravilhoso para todos nós, na nossa caminhada, em todos os nossos momentos, né? Trazendo para nós clareza, discernimento e até mais. Um beijo, até mais.